Bom, estamos aqui de volta, então, já com o Antônio e o Liel aqui presentes. Obrigada por terem vindo. Muito bom recebê-los aqui, ao vivo, a cores. Tudo bem? Obrigado. Obrigado pelo convite. E olha, são indústrias diferentes, né? Tanto a Alpargatas quanto a Dexco são empresas, no entanto, relevantes nos seus mercados, marcas fortes e produtos que estão presentes aí no nosso dia a dia. Nos últimos anos, as duas companhias enfrentaram contextos macroeconômico e de mercado desafiadores. Alfredo fala muito em desafio, né, Alfredo? E nesse sentido, então, a gente começa o papo aqui com os dois, liderando junto com o Raul aqui também, para a gente falar sobre posicionamento estratégico das companhias e para começar, então, respondendo o cenário, vou começar com o Antônio, desse desafio todo aí, desse posicionamento estratégico diante de desafios que estão sempre presentes, né? Obrigado, Alfredo. Obrigado pelo convite. O Raul, parceiro de longa data, esteve no nosso conselho por 8 anos ou algo assim, né? Então, acompanha bem o nosso processo. O grande desafio aqui, como o Alfredo mencionou há pouco, no Brasil tem desafio todo dia, né? Todo ano, cada vez nos desafia sempre, permanentemente. Então, na Dexco, o nosso maior desafio realmente é garantir a transformação da companhia, uma transformação permanente. A gente vem de uma companhia que tem um histórico de uma companhia de base exclusivamente industrial e, por que não dizer, de uma mentalidade muito industrial. Vamos produzir produtos, vamos colocar esses produtos no mercado. Para uma companhia que a gente busca mais ser uma casa de marcas, uma companhia onde a gente tem produtos, todos os produtos, o portfólio mais amplo possível para esse setor da construção civil, de acabamentos, para todo esse processo. Então nós temos madeira, nós temos metais sanitários, louças sanitárias, revestimentos cerâmicos e mais recentemente temos um investimento, uma participação muito relevante no investimento em celulose solúvel. Então uma companhia de um portfólio complexo, mas que a gente está buscando focar muito nas marcas, em maior interação com o consumidor. E para transformar uma companhia de mentalidade muito industrial para uma companhia de mentalidade mais focada na marca, mais próxima do consumidor, você tem que mexer na cultura, né? O Milton falou muito de cultura. Uma diretora nossa menciona muito que você não pode mexer no CNPJ sem mexer no CPF. Então, a gente passou nos últimos anos por uma grande transformação. Hoje é uma empresa bem mais madura, uma empresa com gestão bastante consolidada e com foco estratégico, como todas as companhias do grupo aqui, um foco bastante grande no longo prazo, procurando construir o futuro através desse processo. Então, a gente está permanentemente revisitando o portfólio, revisitando operações, tentando ser mais dinâmico e ser mais competitivo, né? Pois é, dinâmico é a palavra, né, Eliel? No caso aí da Alpargatas, a empresa passou por um processo importante de redefinição da estratégia, priorizações, né, tiveram que ser revisitadas. Queria que você pudesse contar um pouco desse processo para a gente, o que foi feito nessa revisão, em que momento que a Alpargatas está agora? Bom, muito obrigado. Grande prazer estar aqui pela primeira vez. A Alpargatas passou por uma situação nos últimos 2 anos, depois da pandemia, onde talvez a gente tivesse que fazer um turnaround, e esse turnaround aconteceu muito rapidamente. Então, desde o ano passado, a empresa saiu de uma situação em que ela estava queimando caixa, e hoje a gente gera caixa todos os trimestres, há mais de um ano, e agora a gente virou caixa net positivo, que demonstra a saúde da empresa para continuar fazendo os investimentos. Uma outra coisa é que a gente tinha diversificado o portfólio para produtos, para outras categorias, a gente tinha diversificado os mercados onde a gente estava presente, e isso criou algum estresse nos recursos da empresa, na capacidade de executar, e agora a gente focou. Então nós estamos muito focados naquilo que é a nossa grande fortaleza, que é chinelo, a marca Havaianas. Estamos muito focados em 15 mercados, que é onde a marca já está presente. Nós temos lojas, nós temos um consumidor que adora a nossa marca, e a gente está muito focado nos canais onde a gente tem mais efetividade. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a Havaianas está presente em 300 mil pontos de venda, a gente tem 1.000 lojas ao redor do mundo.
Então eu diria que as duas palavras são o turnaround, que era um turnaround financeiro, foi feito. Hoje a gente não tem mais uma empresa com problemas nem de caixa, nem de endividamento, nem de custos operacionais. E a segunda questão é de foco, que a gente focou naquilo que a gente é muito bom e a gente vai continuar crescendo baseado nisso. A Havaiana está no coração dos brasileiros, né? E do mundo, né? E do mundo, com certeza, né? A nossa moça ali dos olhos. Só fazer uma perguntinha para o Liel aqui, aproveitando. Acho que você fez um movimento importante, assumiu a companhia no momento mais delicado. Você também fez uma mudança cultural lá, né? Tá fazendo, né? Já começou. Fala um pouquinho disso, eu acho importante. Bom, eu acho que a Alpargatas, um pouco parecido com o que acontece na maioria das empresas, a Alpargatas tinha uma cultura muito focada em manufatura no passado. E, na verdade, o futuro da empresa está na marca, está nos consumidores, está na capacidade de atender as necessidades do mercado. Léo, desculpa te interromper. Me falaram que está dando um ruidinho no seu microfone. A gente vai fazer uma troca rapidamente aqui do microfone para a gente possa entender bem o que o Liel está falando. Afinal, estamos aí na correria aí para poder ouvir toda essa transformação. E vou rodar um vídeo, então, da Alpargatas para que a gente possa, nesse momento, trocar o microfone do Liel para que a informação, então, não seja perdida. Vamos dar uma olhada. Em um mundo onde você é incentivado a correr mais e mais, a gente diz com orgulho: não dá para correr de Havaianas. Ainda bem, a vida necessita de pausas. Por isso, Havaianas convida todo mundo a desacelerar. Coloque suas Havaianas e desacelere. Tira o pé, vai de Havaianas. Opa, o vídeo é curtinho, mas deu tempo da gente trocar. Fala, tá me ouvindo bem agora? Eu tô ouvindo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tá. Todo mundo ouvindo bem? Podemos continuar? Ô, Liel, só pra gente voltar, o Alfredo estava perguntando sobre a questão da cultura, né? Não, a cultura, um pouco como foi descrito na Dexco, é uma empresa de 100 anos, é uma empresa centenária, sempre muito focada na eficiência e na efetividade da sua manufatura, só que o mundo hoje está muito mais focado no consumidor, focado em inovação, o mercado está muito mais competitivo. Então a grande mudança cultural que a gente está fazendo é a integração da empresa. É caminhar juntos, né? A gente faz chinelo. Então, a grande imagem que a gente traz é estamos caminhando juntos para atender o consumidor. Somos inspirados no consumidor, mas estamos caminhando juntos. A cultura não vem só de palavras, né? Então, grande parte do que a gente está fazendo é a mudança dos processos na empresa. Então, todo o processo de planejamento, de gestão, desde a demanda até a entrega no cliente, está sendo revista e com isso também trazendo automação. Então tem uma parte que é o hardware da cultura, que é botar os processos integrados, botar sistemas que falem de ponta a ponta na empresa, e aí tem o software, que é fazer com que todo mundo trabalhe junto em prol do consumidor. Só adicionando, acho que esse aspecto de gestão ele é muito importante na transformação que está sendo feita. Queria que você enfatizasse um pouco mais a questão de supply chain e de programação de produção para que você possa atingir os resultados esperados. Tá, esse talvez seja a grande oportunidade que a gente tem, principalmente aqui no Brasil. Talvez falando um pouco da Alpargatas e da Havaianas, nós temos dois modelos de negócio. Aqui no Brasil é um produto de consumo do dia a dia, né? Nós vendemos um par de Havaianas para cada brasileiro, todos os anos. Então você tem que estar presente em 300 mil pontos de venda, no número certo, no tamanho certo, na cor certa. Esse é o grande desafio de supply chain, de fabricação aqui no Brasil. Para resolver isso, a gente tem investido muito nessa integração entre fábrica, entrega, vendas, para que esses processos sejam encurtados e a gente consiga entregar. Um número, só para dar uma referência, tem um indicador que a gente usa que é quantos pedidos a gente consegue entregar no dia e na hora e na quantidade que o cliente estava esperando. A gente saiu de números baixíssimos, próximo de 30%, e hoje a gente já está acima de 70%, e nos principais clientes aqui no Brasil, que a gente chama os Key Accounts, tem 15 principais clientes, a gente já está acima de 80%. Já posso fazer meu
pedido aqui, então. Vai chegar rapidinho. Você possivelmente não, mas o varejo onde você compra, sim. E aí você vai poder encontrar o produto lá. Então, rapidinho. Esse é aqui no Brasil. E lá fora, no exterior, a gente está presente em 15 mercados de forma muito forte. Tem muitos outros mercados, mas esses 15 são os que representam o grande volume. É garantir que o produto chega na época certa da estação. Porque, na verdade, é só no verão que a gente vende Havaianas na Europa, nos Estados Unidos. Você tem que estar com o produto antes do verão. Então, esse é todo um trabalho que a gente tem feito também de integração para estar lá. Esse ano de 2024, a gente já conseguiu entregar 95% de todos os produtos na Europa e nos Estados Unidos antes da estação. Então, o consumidor no internacional pôde comprar a sua Havaianas na hora certa. Eu sempre tenho uma curiosidade, que eu sempre pergunto no Panorama, né? É uma curiosidade que eu sempre tenho. Quantas Havaianas você tem? Eu tenho... acho que eu estou na média dos brasileiros, eu tenho 4 Havaianas. Tá eu tenho boa. sempre uma para usar só em casa, depois tem 2 ou 3 cores para poder combinar. Se eu trabalhasse lá, eu ia ter bem mais. Olha, Chegou agora, hein? Cheguei, exato. Ainda estou criando minha coleção. Exato. Entendi. Nossa, mas rapidinho eu ia ter umas 20. Uma cada cor, aquelas tiras coloridas. E essa reestruturação, Liel, que você está falando, né? Queria que você pudesse falar um pouco mais sobre a evolução da operação da Havaianas no Brasil e internacionalmente, e as perspectivas, os focos aí quando se pensa em termos de crescimento. Bom, acho que onde a gente está agora nessa transformação, aqui no Brasil, a gente já está atingindo bons resultados, tanto em volume, a gente cresceu nesse último trimestre que a gente anunciou agora, a gente cresceu 13% versus o ano anterior, então o volume está sendo recuperado. As margens são margens recordes, comparado com os terceiro trimestre dos últimos anos, são margens recordes. Então a gente aqui no Brasil já está numa situação em que o volume cresce, a margem melhora e uma boa notícia, a gente está ganhando participação de mercado contra a nossa concorrência. Significa que o consumidor está escolhendo a nossa marca em cada loja, em cada momento que ele vai comprar. Então aqui no Brasil eu diria que a gente já está num momento agora de acelerar. No internacional ainda tem um grande desafio, porque todos esses problemas que a gente enfrentou anteriormente, eles comprometeram o nosso supply chain para abastecer o mercado internacional. E como lá é só no verão, demora para você recuperar confiança dos clientes, a distribuição do produto e o próprio consumidor, ele voltar a lembrar da marca Havaianas. A gente já está tendo algum progresso, mas ainda tem uma grande jornada. Falando de futuro para o internacional, a gente divide o mercado internacional em 3 blocos. Tem a Europa, que é um grande mercado para a gente, principalmente o sul da Europa, latino, que parece um pouco com o Brasil, e nesse mercado a gente precisa agora, em 2025, voltar a recuperar volume, porque é um grande volume para Havaianas fora do Brasil, a gente perdeu por todos os problemas operacionais, o foco agora é a recuperação de volume. Depois o outro grande mercado importante são os mercados da Ásia, África e Oriente Médio. Nesse a gente cresce volume e continua crescendo. Aí o nosso grande foco é melhorar a rentabilidade, é garantir que a gente está vendendo o produto mais caro, mais premium, com maior valor para o consumidor nos mercados mais rentáveis. E a última operação é os Estados Unidos, onde a gente tem uma operação pequena e aí a gente está reestruturando os custos da operação para que ela possa não gerar perdas financeiras, mas mais importante, a gente está buscando os canais para voltar, para realmente crescer nos Estados Unidos. Tem muita oportunidade de crescimento. Vamos falar de oportunidade na Dexco também. O que você mais gosta para você na Dexco? O que você compra mais? Aproveita, assim. Falei de chinelo ali e na Dexco. Minha esposa fala que eu sou um serial builder. Eu estou sempre construindo, reformando, fazendo. Então, eu sou um grande cliente da Deca, dos produtos. Eu acho que mais do que ela gostaria. Né? Enquanto você estava falando, né, do portfólio, dos produtos, eu pensando, eu tenho que trocar isso. Aí eu quero trocar aquilo. Um perigo, né? Conta um pouquinho pra gente, então, Antônio, essa questão... olhando para frente, né? A gente está falando aí de crescimento, quais são as estratégias que a Dexco está adotando para poder crescer e a questão da sustentabilidade sempre dos resultados, né? Nesse momento nós vivemos um ano muito particular, é um ano que a gente consolidou uma série de mudanças estruturais dentro da companhia que a gente
promoveu ao longo de 22 e 23, consolidamos muito, então a gente está retomando o crescimento de forma importante, a gente está com o nosso principal negócio, que é o negócio de madeira, crescendo, bastante estruturado, bastante liderando sua participação no mercado, então um negócio bastante sólido. E encontramos ainda alguns desafios, por exemplo, no setor de revestimentos cerâmicos é um desafio, o mercado está com juros muito altos, como aqui foi mencionado, isso afeta diretamente o nosso processo. E nesse bojo desse desafio de país também temos uma situação que até pode nos favorecer para frente de forma relevante, que nós temos uma grande dominância no setor de madeira, porque nós temos um abastecimento sustentável de florestas, enquanto que todos os nossos concorrentes buscam florestas no mercado e nós vemos um momento de grande falta de florestas no mercado. Então, a Dexco tem sido favorecida com esse processo. Os próximos anos, principalmente aí os próximos 2, 3 anos, é um momento de focar em buscar a rentabilidade máxima dos investimentos que a gente fez num ciclo muito importante de 21 e estamos finalizando agora. Então a gente não deve ter investimentos relevantes para frente, é um processo de focar em redução de endividamento, em aumento de rentabilidade, é isso que nós estamos buscando. Vocês até recentemente anunciaram algumas mudanças para o mercado, a escolha do Raul Guaraná como seu sucessor a partir de maio de 2025, depois da sua aposentadoria, certo? Certo. E queria que você falasse então o que se pode esperar desse posicionamento da companhia, se vai ter alguma mudança estrutural, né? Tem previsão de alguma mudança? A Dexco teve a felicidade de fazer essa preparação para a minha aposentadoria. Eu chego na idade limite estatutária o próximo ano, então um processo muito bem preparado pelos acionistas, principalmente os acionistas controladores, todo o envolvimento do conselho. A escolha do Raul Guaranha é uma escolha bastante apropriada. O Raul está conosco há 3 anos e meio, já passou tanto pela divisão Madeira quanto pela divisão Deca, então tem uma visão completa da companhia. É muito importante essa mudança, é muito importante renovar as coisas, a companhia tem que renovar sempre, renovar as pessoas, trocar novas ideias. Então eu acho que eu estou muito feliz com esse momento e a companhia também. Nós já fizemos mudanças aí há cerca de 2 meses, preparando a estrutura para que o Raul possa entrar jogando de uma forma tranquila. Eu chamei ele de Guaraná e não de Guaranha. Tá? Guaraná, eu também é brasileirado, tá? O ambiente é brasileirado, desculpa. Você está perdoado. Então eu acho que o Raul vai ter oportunidade, tem um time bastante sólido, mas eu sempre falo, mudança é da natureza, mudança, transformação é uma coisa diária. Nós temos todos que acostumar com isso. A empresa se transforma todos os dias, né? Então eu acho que esse momento de transição de comando está sendo muito bem feito e a gente pode esperar continuidade dos valores culturais, que isso é uma coisa muito importante para a Dexco, e novas ideias e novos planos que o Raul certamente vai trazer. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o Liel. Eu queria fazer um comentário. Claro. O Antônio está na Dexco há 38 anos, né? Isso. 38? Começou como estagiário. Isso já é do período paleontológico. E a Itaúsa e a família Seibel, que são as controladoras da Dexco, convidaram o Antônio para fazer parte do conselho de administração a partir do ano que vem, para dar o apoio aí à gestão e aos novos projetos. Que bacana. Parabéns, Antônio. Obrigado. Essa história é longa, então. Isso. Posso só adicionar? Deve. Muito importante, quer dizer, essa trajetória toda do Antônio aí com a Dexco, mas eu queria reforçar um outro aspecto, o aspecto da inovação. Porque está na essência do negócio da Dexco trazer produtos inovadores ao mercado. E ao longo da sua gestão, Antônio, você fez muito isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre inovação em produtos que são feitas anualmente. Nós temos um investimento relevante aí para revestimento de metais, que foi uma grande mudança no mercado. Implantamos uma nova fábrica em Botucatu, com
tamanhos maiores para atender necessidades do mercado e substituir importações. Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre todo esse processo que você conduziu. Obrigado, Raul. Acho que é muito importante mesmo esse aspecto. A gente tem que pensar que a empresa consegue dar, ela está sempre evoluindo, mas ela consegue dar saltos quando ela acerta em algum processo mais inovador, né? E essa inovação a gente procura ver de duas formas dentro. Primeiro, a inovação de produtos, né? Então a gente está investindo agora em lastras, construímos a fábrica talvez mais moderna do Brasil, com certeza, talvez uma das mais modernas do mundo, está partiu recentemente em Botucatu, de revestimentos cerâmicos para grandes formatos, novas tecnologias. E também destacar que, por exemplo, a Derca, que desenvolve produtos para os nossos banheiros, para as nossas cozinhas no dia a dia, sempre buscando mais tecnologia, mais qualidade, mais design. Isso é perene. Produtos mais sustentáveis. Sem dúvida. Consomem menos água, né? Chuveiros. E no ponto que interessa muito aos investidores, a esse processo, é importante dotar a companhia de uma mentalidade receptiva para a inovação, né? Então a gente tem uma grande conexão com startups. Eu participei de um evento a semana passada muito grande, onde a gente desenvolveu fez um balanço dos nossos 2 programas. Um programa de inovação interna, que é o Imagine, que ele já tem 12 anos contínuo premiando grandes ideias, e um programa de abertura chamado OpenDex, onde a Dex se conecta com startups que nos ajuda a consertar dores dentro da organização. Também muito importante. Bem lembrado, Raul, acho que a inovação tem que ser muito contínua e isso deve ficar para sempre. Acho que isso está na Havaianas também, né, Liel? Também, acho que a Havaianas sempre inovou, sempre foi essa marca que todo brasileiro fica esperando o que vem a próxima. Esse ano a gente teve uma collab com a Dolce & Gabbana, por exemplo, que fez um barulho. Cadê o chinelo? Enorme. Vendeu tudo em 24 horas. Não sobrou para... 39 com calça. Vou lembrar isso. Acho que esse é um exemplo de como a Havaianas está sempre lendo o mercado e se antecipando às tendências. Tem uma pergunta que eu tinha separado, Léo, vou aproveitar para trazer então, do José Alves Bento. Ele pergunta, ele quer saber o que se pode esperar dos resultados agora da Alpargatas, quais são as perspectivas, que você pudesse detalhar um pouco mais essa questão para frente aí de crescimento. Pergunta aí do José Alves Bento. Obrigada, José. Obrigado, José. Infelizmente eu não posso dar guidance, porque essa é uma política da empresa, a gente não fala dos resultados futuros, mas o que eu posso dizer é um pouco da trajetória onde a gente está e para onde a gente está indo. Como eu falei antes, a gente vem crescendo o volume e quando você cresce o volume, a gente tem uma capacidade de diluição de custos que melhora a margem e a gente deve continuar nessa jornada, porque todas as nossas oportunidades de crescimento são tanto no Brasil, ganhar participação de mercado, como no internacional, recuperar o volume que a gente perdeu nos últimos anos, vai trazer mais rentabilidade e melhor margem EBITDA. Acho que essa é uma coisa que se pode esperar. Uma outra coisa que se pode esperar da Havaianas são as avenidas de crescimento, são para onde a gente vai crescer, porque muita gente me pergunta isso, mas se a gente já vende 210 milhões de Havaianas no Brasil, como é que vai vender mais? Mas dá para vender mais. Aqui no Brasil dá para vender porque tem um outro canal, que é o canal especializado, que normalmente vende calçados, especializado em calçados, onde a nossa participação de mercado ainda é a metade da nossa participação de mercado do canal alimentar. Então tem muita participação de mercado ali, principalmente com um portfólio mais focado. Então, os consumidores e os investidores podem esperar um portfólio que vai atender necessidades diferentes do consumidor. Porque, como você falou, se eu já tenho 4 Havaianas, por que eu preciso uma outra? Porque talvez eu precise uma Havaianas agora para sair para um outro momento, não para ir para a praia ou para a piscina. Eu quero agora uma Havaianas para eu ir para uma churrascaria, para um restaurante ou para um evento. Concordo. Então, a gente vai ter mais produtos que atendam outros momentos e outros segmentos. A gente é muito forte no segmento feminino, mas não tem uma participação tão grande. Eu tenho competidores mais fortes no masculino, então o portfólio deve trazer essas oportunidades de crescimento. Isso vale para o Brasil e internacional. Então, acho que, respondendo a pergunta, o que você viu nos últimos trimestres, que é geração positiva de caixa, melhoria de margem, melhoria de volume, a gente deve observar para os próximos
trimestres e anos. Tá certo. Bom, a gente vai encerrando então aqui o nosso segundo bloco. Quero agradecer demais a participação do Antônio, do Liel. Bom demais. Já vou pedir um empréstimo lá para o Milton, já de olho aqui para fazer uma reforma. A parte de consumo, dá vontade de comprar tudo. Obrigada, bom demais ouvir vocês. Obrigada pela participação. Obrigado a você. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Então, continue conosco. Vamos aqui nessa agenda falar sobre o setor de energia com o Caio Turqueto, que é CEO da Copa Energia.